deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me. Maravilha, que bom podemos mais uma vez nos encontrarmos e com a alegria de poder adorar a Deus. É bom demais. A gente não está podendo receber ninguém aqui, mas a gente tem a ideia da atmosfera que isso aqui vai virar quando a gente voltar, né? Eu espero que a gente se contenha, né, em ficar abraçando os outros, né, ficar cantando, tentando dar a mão. A gente vai ter que se conter, a não ser que você venha de luva, tá? Então os irmãos que querem ser abraçados, vêm de luva, fechado, com uns gorros, uns capa de chuva, aquela coisa toda, né, para ninguém chegar perto. Aí quando você sair, vai dar um banho de álcool em você ali. Brincadeiras à parte. Queridos, hoje o mês se inicia, hoje é o primeiro domingo do mês de outubro. A propósito, um domingo maravilhoso, um mês maravilhoso, né, diga-se de passagem. Segundo os grandes especialistas, as pessoas mais importantes da história nasceram em outubro. É isso, né? Alguns tentaram em setembro, né, e não conseguiram chegar, saíram antes, né? Mas, né, Tiago, estou errado? Reverendo Cleiton faz aniversário amanhã, inclusive nossos parabéns para ele, né? Eu também farei essa semana, vou falar o dia só para vocês ficarem com vontade de saber, né? Mas essa semana eu também vou ficar um pouco mais experiente, né? Então, outubro é um mês maravilhoso, eu gosto demais, não é à toa que eu gosto de outubro. Mas também, o mês de outubro é um mês maravilhoso, porque ele também suscita para nós algumas coisas muito importantes. O mês de outubro, em especial no dia 31 de outubro, há exatamente 503 anos atrás, no dia 31 de outubro de 1517, nós tivemos o que nós chamamos de Reforma Protestante. E eu tenho conversado com alguns irmãos, e me parece que algumas pessoas, inclusive da nossa comunidade, congregam igrejas presbiterianas ou igrejas evangélicas, que é essa divisão, elas não entendem o que seria esse princípio de ser chamado de protestante. Eles não entendem, até porque na nossa escola, qualquer escola que você vai, num dos currículos escolares, vai tratar, na época do século XV, XVI, vai falar sobre esse evento que mudou a história também. Não só mudou, mas o propósito da Reforma Protestante trouxe transformações econômicas, trouxe mudança religiosa, trouxe mudança artística, em todas as áreas houveram transformações por causa desse processo, dessa ação, dessa reforma que aconteceu em 1517, 31 de outubro. Em especial, nesse mês, eu quero trazer você para pensar, porque nós vamos conversar um pouquinho esse mês sobre isso, de forma muito clara, bíblica, mas acima de tudo prática para a sua e para a minha vida. Para a gente tentar entender o que a Reforma Protestante tem a ver com a gente. O que a Reforma Protestante me agrega, o que eu preciso saber e por que eu preciso saber da Reforma Protestante. O porquê que tudo isso que aconteceu longe daqui, lá na Alemanha, na Suíça, em Genebra, enfim, vários outros lugares, e por que chegando aqui me faz muito sentido ter isso como base e aprender disso. Só para você entender, o termo reforma, eu quero pegar essa expressão, reforma, para você entender essa mesma etimologia, para a gente caminhar nesse trilho e entender. Hoje eu vou fazer apenas uma introdução muito importante sobre a reforma, e semana que vem nós vamos falar sobre os solas. Cada domingo nós vamos falar sobre alguns solas, e você vai entender no meio da mensagem o que seria isso. Mas eu queria que você ficasse atento, para você não perder o conteúdo, e nem esse caminhar que nós vamos fazer, esse trilho que nós vamos fazer sobre isso. Reforma, a palavra reforma, ela vem somar o re com a palavra forma. Ou seja, quando você reforma alguma coisa, por exemplo, se você tem um carro igual eu gosto de carro, e você quer reformar esse carro, você acaba mexendo nele para que ele tome uma forma da qual ele tinha antes. Por exemplo, alguém que bate o carro, e aí ele precisa fazer uma reforma no carro, se bater o para-choque, ele vai ter que pegar um para-choque idêntico,
Pintar para deixar ele como ele estava, a forma anterior. Ou seja, para a palavra reforma aparecer, parece que fica muito claro que alguma coisa aconteceu na forma, que ela perdeu a sua forma e precisou alguém intervir e fazer uma reforma para que aquela forma pudesse de novo ter a sua identidade. Deu para você entender? Como, por exemplo, às vezes, essa palavra forma, essa palavra reforma, nós fazemos na igreja. Nós estamos aí com o propósito de reformar, de mexer. Por quê? Porque ela não está mais com a identidade, perdeu, a parede trincou, as pinturas estão ruins. Então ela está perdendo a sua aparência, ela está perdendo a sua identidade, ela está perdendo a sua essência, o seu padrão. E por perder, e alguém olhar e falar, poxa, está perdendo, precisamos dar uma entrada ali e fazer uma reforma. Ou seja, trazer a forma de novo, trazer a forma daquilo que a gente estava vivendo. Portanto, quando a gente fala em relação a essa reforma ou essa forma, a gente acha que isso aconteceu em 1517 tão somente. A gente fala, não, reforma protestante ou contra-reforma, que aconteceu depois, alguns concílios depois. A gente fala, não, essa reforma ou contra-reforma é da época do século XVI. Não. A expressão reforma ou a ação reforma, ela é bíblica, desde o início até o final. Se você olhar em Gênesis, se você começar a ver Gênesis e ver até Apocalipse, você vai encontrar todas essas expressões ou um conceito, esse princípio ali. Deixa eu te fazer entender essa questão. Para a gente olhar para o texto de Adão e Eva, Gênesis. Adão e Eva, o que aconteceu? Eles tinham uma forma, uma criação, houve uma forma do desenvolvimento deles. Houve uma identidade, houve um padrão, houve uma essência que foi criada a partir de Adão e Eva. E esse processo todo de Adão e Eva, por causa do pecado chegando neles, o que houve? Perdeu-se a forma. A forma da identidade do Éden foi perdida por causa do pecado. A forma da identidade da qual a gente percebia e Deus planejou para o Éden foi perdido. Então aquela forma precisava de uma reforma. Mas como naquele processo, ou naqueles planos de Deus, não havia necessidade, ou não havia como trazer uma reforma ali, ela não aconteceu. E eles saíram do Éden deformados pelo pecado. Deu para entender a palavra forma? E como continuidade, o que acontece? Saindo do Éden, todos nós nascemos com essa deformidade. Nascemos com esse propósito ou com essa ação que um dia tínhamos uma forma e com essa deformidade nós continuamos nesse processo e no dia a dia com essa ação. E aí eu volto para você pensar um pouquinho. Isaías, mas isso tem no Antigo Testamento, tem no Novo Testamento? Tem sim. O que a narrativa está dizendo para nós, o que a gente começa a perceber é que desde a saída do Éden e essa caminhada até os tempos de hoje, nós percebemos que em tudo e em todos os instantes a reforma é importante. Porque parece que como a gente vai caminhando na vida, e você talvez pode se identificar com isso, a gente vai perdendo algumas coisas da nossa identidade. A gente vai precisando fazer uma reformazinha. Algumas pessoas, e aqui vai a questão de estética, né? Começa a ficar mais velho, né? Alguns que já ficaram mais velhos, né, Luiz? Esses tempos atrás aí, vai começando a aparecer umas ruguinhas, vai começando a ficar mais vermelho em alguns lugares, os cabelos começam a cair, né? Não estou falando de ninguém, né? Estou falando geral. E aí parece que os irmãos começam a fazer algumas reformas em si. Tinha uma irmã nossa de Maringá, que ela brincava falando disso, que ela ia para funilaria fazer uma reforma. E aí ela brincando com a gente, que ela sempre falava isso para os filhos. E uma vez um dos filhos, brincando com ela, passaram em frente uma funilaria que tinha um nome parecido com o nome dela, e o filho perguntou, é ali que a senhora vem, mãe? Porque o filho não entendia que a funilaria que ela ia não era de carro, era dela mesma, e ela brincava isso com o filho. Ou seja, a gente tem esse caminho, a gente vai perdendo algumas formas, né? E a gente precisa mexer e dar aquela reformada na gente. Na vida cotidiana também acontece assim. Se você der uma olhada, lá no livro de 2 Reis, no capítulo de número 17 e 18, você tem 2 reis em especiais que foram instrumento de Deus para trazer uma reforma para aquela época. O primeiro, só para você guardar, vai acompanhando comigo esse trilho. Estamos agora já com os reis, depois ali já. Rei Ezequias.
O seu pai foi o pai muito cruel, Acás, e esse homem foi o idólatra. Ele trouxe todas as idolatrias pagãs para dentro do povo de Israel, para dentro do povo de Deus. E quando Ezequias assumiu, ele acabou derrubando tudo, confrontando tudo, convocou a liderança e fez uma nova reforma, trazendo a forma que outrora o seu pai havia despercebido ali, tentado tirar. Depois você tem Josias, um outro rei, que também é o rei que a gente chama o rei da reforma. Por que rei da reforma, Josias? Lá em 2 Reis e também 2 Crônicas, no capítulo 22 nós temos esse personagem, onde ele, nessa atividade, olhando a situação, ele reinou 31 anos, rei Josias, e no seu reinado, ele viu que algumas pessoas para trás dele, no caso seu próprio pai, Manassés, ao reinar, fez coisas erradas diante do povo. Coisas sangrentas, colocou ídolos pagãos. Você trouxe de novo, perdeu a forma do que Deus queria, que lá com Moisés foi desenvolvida essa forma, com o povo de Israel desenvolvida essa forma, tirou do Egito, fez uma forma no deserto e levou. E conforme os reis vinham, eles iam perdendo essa forma. E Josias também entrou para fazer com que essa forma pudesse voltar. Como também não lembrar de Neemias, como também não lembrar de o próprio Esdras, que nós lemos agora, que são personagens importantes que entraram na história como servos de Deus, instrumento do Pai, para trazer uma restauração, trazer à forma aquilo que tinha se perdido. E se a gente parar nesse tempo do Antigo Testamento, período intertestamentário, 400 anos entre o Antigo e o Novo, nós temos o primeiro personagem, João Batista, o primeiro profeta, o primeiro homem que veio tentando trazer uma reclamação dos céus, para trazer o pessoal um chacoalhão e voltar à forma que eles perderam. E aí vem João Batista, que é esse instrumento, que acaba trazendo a forma, trazendo a forma, e aí vem, depois desse personagem, na minha perspectiva, o próprio Cristo, Jesus, que é a reforma que lá em Adão e Eva a gente perdeu. E aí vem Jesus trazendo, sendo a centralidade da palavra, sendo o foco de toda a palavra, o objetivo final de toda a palavra, que é Cristo Jesus, a centralidade, que é o que nós pregamos e que nunca vamos deixar de falar aqui sobre tal. E aí vem Jesus, e essa centralidade acontece em João, quando ele diz, o verbo se fez carne, ou seja, a reforma que precisa se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. É isso que diz a palavra, é esse que diz o texto de João. E essa expressão de João, dá para a gente entender que Jesus não só vem ajustar a forma, mas vem ressignificar a forma. Ressignificar a identidade, ressignificar a aparência, ressignificar o padrão da qual lá no Éden veio se perdendo e no meio da caminhada também veio se perdendo. E aí eu quero convidar você para você pegar no texto de Mateus, no capítulo de número 5, não precisa abrir, só para você ter referência, capítulo 5, 6 e 7, nós temos ali a postura de Jesus trazendo a forma, o que era do céu para mim e para você. E ele começa nessa narrativa falando das bem-aventuranças, falando do perdão, falando do adultério, falando da vingança, que inclusive, se alguém te ferir, você bate no seu rosto, você dá um outro soco. Não, se ferir um lado, você faz o quê? Dá o outro lado. Jesus ressignificando a forma que lá atrás tinha alguns princípios, algumas ideias. E aí eu quero compartilhar com você, no capítulo 6, ele ressignificando a esmola, as orações, o jejum, os senhores, falando da ansiedade, o capítulo 7, o julgamento, a intensidade na oração, 2 portas, uma estreita e uma maior, e assim ele termina, lá no finalzinho do capítulo 7, o seu sermão do monte, que querendo ou não, é uma palavra básica de Jesus, de início de ministério, para padronizar, ou talvez ressignificar a forma que anteriormente eles tinham. E aí você olhando para esse texto, você indo um pouquinho mais para frente, Mateus capítulo 16, versículo 18, num dos diálogos de Jesus com os seus discípulos, nesse caso Pedro específico, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, o que dizem que eu sou? De repente Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E aí Jesus responde de novo a Pedro, não foi tu que me disseste, mas foi o Espírito Santo que revelaste a você. E aí Jesus, em especial, vai dizer para ele assim, a partir desses textos, a seguinte expressão, sobre esta afirmação, ou sobre esta pedra, ou seja, sobre essa palavra que você disse, que és tu o Cristo, eu farei a minha igreja, para dar continuidade no processo. E daqui então nós temos o início da comunidade cristã,
onde ele diz que esta pedra, não Pedro, esta pedra que é Jesus, que é a resposta que Pedro tinha dado. Por isso que às vezes algumas pessoas fazem interpretação errada nesse texto. Porque o texto diz bem assim, Jesus, perguntando para Pedro, quem dizes que eu sou? Que és Elias e tal. E você, quem diz que eu sou, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Então essa é a palavra, a resposta. Tu és o Cristo. E aí Jesus responde para ele, sobre esta pedra, a sua resposta, de eu ser o Cristo, sobre Cristo, eu farei a minha igreja. Só para você entender um pouquinho como que às vezes a gente confunde alguns textos. Falta um pouquinho de interpretação e de cuidado da nossa parte. A partir daí, então, você percebe a morte e a ressurreição, e Jesus predizendo a sua morte nos versículos seguintes do capítulo 16, e depois disso, morte e ressurreição de Jesus, no capítulo 28 de Mateus, Jesus dá a grande comissão para o povo. E ao dar essa grande comissão para o povo, ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele ainda em Lucas, em outras narrativas dos evangelhos, vai dizer que esses sinais o acompanham, o acompanharão, e vocês têm que fazer isso. Ou seja, há uma missão de Deus na pessoa de Jesus, dizendo para os seus discípulos, vocês vão continuar esse processo. Há uma forma que eu deixei para vocês, e essa forma vai ser preciso que vocês compartilhem com os outros, e os outros que se juntarem a vocês precisam ter essa consciência de manter essa mesma forma. E esse processo nós chamamos de igreja. Esse processo nós chamamos lá em Atos, capítulo de número 2, quando foi a festa de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, e ali a descida do Espírito Santo, profetizada por Joel, lá atrás no Antigo Testamento, quando os últimos dias aconteceriam, desceria o Espírito Santo, e desceu o Espírito Santo ali. E ao descer o Espírito Santo, e começou a dar uma outra forma, lá no capítulo 2, versículo 37 até o 41, onde Pedro prega, várias pessoas são batizadas, mais de 3.000 pessoas são batizadas ali, e elas se encontram com Jesus. E o Espírito Santo começa a dar a verdadeira forma para essas pessoas que estavam entrando numa forma maior. E aí então, nós temos aqui no capítulo de número 2 em diante, as expectativas do que é essa forma. Viviam em comunhão, partiam pão de casa em casa, persistente nas doutrinas dos apóstolos, ou seja, eles tinham uma forma, eles tinham um padrão, eles tinham algo a viver, e viviam bem, e não só viviam bem, como viviam alegres, e contavam com a simpatia de todo o povo. Mas aí depois, estamos em Atos capítulo 2, está comigo aqui acompanhando a nossa linha, tá? O nosso trilho. Depois de Atos 2, nós temos os acontecimentos, e Atos capítulo 8, morre Estevão, e Atos capítulo 9, nós temos a conversão de Saulo, que por hora depois é chamado Paulo, não por troca de nome, mas por causa da sua identidade. Outro dia a gente fala disso. Mas começa a surgir Paulo. Paulo é aquele que escreveu mais de 70% de todo o Novo Testamento. E aí Paulo vem pegar as palavras, um homem muito inteligente, estudado, vem pegar as palavras de Jesus, aprendendo do próprio Cristo, faz os processos doutrinários, e aí ele começa a fazer com que as suas palavras e doutrinas sejam encaminhadas às igrejas que estavam se formando e crescendo em toda a Ásia. E ali, igreja de Corinto, igreja de Tessalônica, igreja de Colosso, igreja de Éfeso, igreja de Roma e tantas outras igrejas, e algumas cartas a alguns personagens importantes, como Timóteo, como outros tais que ali ele menciona. Ou seja, começa a ter o cânon, começa a ter a palavra de Deus formada, e aí então nós temos as Sagradas Escrituras formada como o padrão da forma que a igreja começou a viver. E aí esse padrão, essa forma, era o que nós tínhamos e é o que nós deveríamos seguir desde o início, quando Jesus vem falar que Ele é a palavra, Ele é o verbo, é aqui que a gente vai se apegar. Mas então, nós depois dali passamos a alguns momentos da história como os pais da igreja, e aí nós vamos vivendo alguns tempos posteriores, alguns homens importantes, Policarpo de Esmirna e outros tais, não vou me delongar nos nomes, e aí de repente nós chegamos no século IV, mais ou menos ano 300 e pouquinho, especificamente 313, onde nós temos uma mudança na história da igreja. A igreja que tinha uma forma, a igreja que tinha uma identidade, a igreja que tinha um estilo, tinha um padrão. A partir de 313 depois de Cristo, nós temos Constantino se convertendo ao cristianismo. Segundo alguns livros históricos, diz que ele se converteu porque ele teve uma visão. E nessa visão que ele teve, a despeito de uma vitória que ele teria, e ele achou que era Jesus, ou falou que era Jesus, não dá para saber se é ou não uma realidade, mas conta-se as suas biografias, que ele vendo, ele falou, é Jesus, e ele se entregou a Jesus, e como ele era
o chefe, o cara, o senhor da época. Então ele trouxe como religião oficial do império o cristianismo. E aí então se arrolou o cristianismo a governo ao cristianismo. E essa religião oficial do império, sendo com Constantino, que a gente começou a perder um pouco a nossa forma. Por isso, às vezes, a gente acaba pensando e olhando, porque a gente percebe a partir de Constantino, que o paganismo começou a entrar na forma, na igreja, no povo que Jesus tinha deixado lá, na estrutura que Paulo tinha ajustado, decodificado, na estrutura que os povos, em Atos, o restante dos textos, estavam vivendo como comunidade. E a partir daí, então, algumas práticas começaram a acontecer e foram perdendo a forma da palavra de Deus. Eles foram perdendo a forma como que a pintura da casa se perdesse, como que a janela quebrasse um vidro, como que se a porta emperrasse e não abrisse mais. Algumas coisas começaram a dar errado naquela época e elas vão se tornando cotidianas, corriqueiras e vêm se estendendo até os tempos de hoje. Por isso, o desafio que eu quero te fazer, presta atenção no que eu vou te dizer agora. A partir de 375, depois de Cristo, depois de Constantino, começou algumas ações a despeito da forma. E eu quero listar algumas para você guardar. 375, começou a acontecer os cultos aos santos, às pessoas mortas, aos anjos e a relíquias que tinham e podiam fazer cultos. Em 431, começou a fazer culto à Virgem Maria, a própria igreja, a igreja que nós conhecemos. 593, começou então uma doutrina do purgatório. Presta atenção como é que começaram a ser acrescentadas esses elementos nesse tempo. Em 607, Bonifácio, que era o bispo da época, se declara o bispo universal. Tinha dois na época de Constantino em outro lugar, mas ele se declara o universal. E ali começa a estrutura papal. E ali ele se consagra o primeiro papa, e aí começa a ter um homem maior em toda a estrutura, fazendo reconhecer-se como o senhor, né, do propósito total. Depois, em 709, começa a obrigar-se, olha quando aconteceu isso, começa a obrigar em 709 a beijar o pé do Papa. Por isso que hoje todo mundo, quando chega no Papa, abaixa assim para beijar. Isso aconteceu como lei em 709. Em 786, a adoração às imagens e a outras relíquias que estavam começando a aparecer. 995, nós temos a canonização dos santos mortos. Em 998, o jejum na sexta-feira e o jejum na quaresma foi estabelecido nessa data. Obrigado a fazer jejum de algumas coisas na quaresma em 998 depois de Cristo. Em 1076 começou a tratar, e aí um dogma, a infalibilidade da igreja, ou seja, a igreja é maior, ela não é ela é infalível, por isso a infalibilidade da igreja. 1184, a instituição da Santa Inquisição no Concílio de Verona. Outro dia nós vamos falar sobre o que é essa Inquisição. E em 1190, a concretização das indulgências, que é o que as pessoas pagavam para ter salvação. Em 1230, então, começou a proibir a leitura da Bíblia pelos leigos, pelo povo laico, e apenas o clero poderia ter acesso à Bíblia e lê-las. Ou seja, nós estamos em 1230, e tantas coisas começaram a acontecer na igreja depois de 313 até 1230, e tantos outros acontecimentos, peguei alguns só especiais, para mostrar para vocês como que a gente foi colocando forma. É igual a gente faz, e aqui alguns irmãos aqui que conhecem, sabem que eu gosto de carro, é igual alguns amigos que pegam um carro velho, e pegam o carro e falam, tem que reformar esse carro, deixa comigo. E começa a reformar o carro, Marcos, mas o carro fica tão reformadinho, mas não tem mais nada a ver com o carro que ele era antes. Coloca tanta coisa diferente, mexe em tanta coisa, coloca isso, coloca aquilo, que você fala, reformei o carro. Aí você aparece com um Fusca lá, reformei meu Fusca. Ah, legal, você olha assim, não tem mais cara de Fusca esse Fusca? De tanta coisa que a gente enfiou nele, de tanto negócio que a gente mexeu. Era nesse princípio que estava acontecendo com a igreja. E nesse período, as pessoas foram mortas, pessoas foram queimadas, torturadas, perseguidas, muita riqueza, muito poder, ou seja, a igreja estava crescendo de forma desastrosa, e as coisas acontecendo, e a forma daquilo que a gente olha para a palavra, lá em Atos, nas palavras de Jesus, do apóstolo Paulo, foi se perdendo.
Tanto que alguns autores chamam esse período de um período onde nós vivemos o cristopaganismo. Ou seja, é um paganismo misturado com Cristo e essas coisas começam a se desenvolver. Mas graças a Deus, assim como Josias, assim como Ezequias, Neemias, assim como outros personagens surgiram, também surgiu nessa época. Outros morreram e não conseguiram ter voz, e a sua voz não conseguiu sair. Mas nessa época, em mais ou menos 1325 a 84, quando nasceu e morreu John Wycliffe, um grande personagem da palavra de Deus, um homem de Deus, ele foi sacerdote, ele foi professor em Oxford, uma faculdade, e um cara sensacional. E ele ia contra algumas coisas que ele estava vendo. Como talvez, e aqui nós temos alguns detalhes, irregularidades na igreja, transubstanciação, purgatório, celibato, indulgência. Ele era contra e ele foi contra. E brigou com o pessoal. Foi chamado de herege. Por ser chamado de herege, ele acabou falecendo por causa de uma doença. E olha que interessante, John Wycliffe morreu de uma enfermidade, mas depois que saiu a sua condenação, eles exumaram o corpo para queimá-lo. Porque a condenação para quem é herege é ser queimado. Como ele já tinha morrido antes da condenação acontecer, tiraram o corpo dele do túmulo e foram queimar o cidadão para cumprir a regra que ele era um herege. Olha só. Depois de John Wycliffe, esse homem maravilhoso, que tem muitos estudos para a gente estudar, pensar e conhecer a vida dele, nós temos um outro que a gente chama de pré-reformador, John Huss, que esse personagem também morreu em 6 de julho de 1415, e ele também foi chamado de herege, e esse não deu tempo de morrer antes, foi queimado vivo na fogueira, como era comum chamar os hereges, trazê-los e assim fazer deles. E esse homem também lutava contra a cabeça do papado, ou seja, não é um líder, não tem que ter, o nosso líder é Jesus. Ele também lutava contra essa questão desse colocar Cristo, tirar Cristo e colocar outras coisas, outras referências antropocêntricas, e colocava Cristo, e ele foi chamado de herege. E olha que era professor de uma faculdade em Praga, um homem estudado, um sacerdote da igreja, e ele foi chamado de herege e acabou sendo queimado. E uma das frases desse homem, quando ele estava sendo queimado, segundo os estudiosos e bibliografias, dizem que John Huss, quando estava sendo queimado, estava cantando salmos. E a fogueira queimando e ele cantando. E uma das suas frases, quando pediram para ele negar, para ele acabar com aquele processo todo, ele disse para todo o clero, ele disse assim: hoje vocês estão matando um ganso, no caso ele, mas em breve, Deus levantará uma águia, e essa vocês não poderão matar. Talvez não imaginava quem era, mas essa águia era Martinho Lutero, que nascera posterior, e de 1483 a 1546, seu tempo de vida, Martinho Lutero, um monge também, um advogado que deixou o seu canudo, a sua OAB, talvez fosse hoje, para entrar para o monastério, para ter acesso à palavra de Deus, e ali se envolver com ela, e ao se envolver com a palavra, ele se descobre, e ele vê que a forma que ele estava vivendo não era a mesma forma, e ele precisava de uma reforma para o processo. E ele, influenciado com John Huss, influenciado por Wycliffe, ele então pega todos os seus elementos, lendo Romanos, lendo Efésios, vários outros textos que nós vamos falar disso em outro momento. Ele pega todos esses textos, monta algumas teses, das quais somatória dá 95 teses. E ele vai na porta do castelo de Wittenberg, ali na igreja, e ele prega ali, dia 31 de outubro de 1517, as 95 teses. Indo contra o processo, e dizendo várias vezes, tentando ajustar, tentando trazer uma forma diferente, trazendo uma reforma, ou falando, gente, nós precisamos voltar à origem da palavra. E alguns aqui, abre aspas, tentando dizer, esse homem era um demoniado, esse homem veio para atrapalhar a igreja. Não, esse homem era da igreja, esse homem era sacerdote, era um monge, ele estava ali no meio, ele era um clero, só que ele tendo acesso à palavra, olhando para ela, ele percebeu que tudo aquilo que a igreja estava vivendo, estava deformado com aquilo que a igreja estava vivendo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na pessoa de Jesus com o apóstolo Paulo. Daí então ele é excomungado pelo Papa Leão XV em 1521, e aí então começa a reforma protestante. Depois dele, e aqui eu quero passar por algumas coisas para a gente finalizar e entender esse processo, e tirar algumas palavras para mim e para você. Não pense que é só uma narrativa histórica. Deus quer falar no teu coração e a gente precisa entender isso. Depois de João Calvino, nós temos, depois de Lutero, João Calvino, na Suíça, que ali
propagou tudo, e nós hoje somos presbiterianos a partir de João Calvino, somos calvinistas a partir dessa estrutura toda. Depois nós temos tantos outros, Phillips, Zwinglio, Thomas, Northbusser e tantos outros homens maravilhosos que começaram, e o evangelho foi levado para todos os lugares, e essa reforma foi ajustando nos lugares, e aquela forma que se perdera começou a voltar nos eixos e voltar a ter forma. E aí então, um resumo de tudo isso, nós temos na seguinte palavra, que a gente chama de sola, e nós a convidamos a pensar nos 5 solas. E aqui, a primeira sola que a gente vai desenvolver é no que a gente crê. Nós cremos na palavra, só a Escritura. Então, sola, Escritura, ou somente, sola, somente a Escritura. O segundo que a gente tem, que é Cristo. Em quem nós cremos? Nós cremos em fulano? Não, nós cremos somente em Cristo. Por isso, sola Cristo, somente Cristo. A terceira ideia que esse texto, ou que toda essa narrativa vai trazer para nós, é a respeito daquilo que nós recebemos, graça. Não é nada do que você faz, não é nada por você merecer, é tudo pela graça, então somente graça. O quarto ponto que nós temos do sola é a respeito da própria fé. Quando Paulo vai falar os textos de Romanos, Efésios, e Martinho Lutero vai ler Romanos e vai ler Efésios, quando ele diz que nós somos salvos pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. E nessas narrativas nós temos somente a fé. E por último, a quem dar glória? Glória somente a Deus. Sola Deo glória. Ou seja, esses 5 pontos que nós vamos conversar em outro momento, um por um para você entender, nós fechamos esses solas. E aqui se resume o processo da reforma protestante, querendo trazer a gente a entender que só a Escritura é a palavra de Deus, que somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que somente pela graça que somos salvos, que isso é um dom de Deus e é através da fé que tenho no Filho do Deus Altíssimo, e que tudo isso se resume para que eu glorifique a Deus. Mas aí a pergunta é, para mim, o que tem a ver essa reforma toda? E aqui eu quero trazer os desafios para você, para a gente partir para o encerramento, e você ter toda essa narrativa, por que nós somos uma igreja protestante? Por que nós somos uma igreja que passou por uma reforma? Porque na nossa vida, quer você tenha um carro, quer seja no seu corpo, quer seja na sua casa, quer seja no seu trabalho, qualquer outro lugar, você sempre está entendendo que chega uma hora que você precisa fazer uma reforma. É verdade ou não? Precisa mudar, preciso mexer aqui, preciso mexer ali. Há um princípio, há uma ideia, há uma consciência para que isso aconteça. Inclusive nos relacionamentos, inclusive nos casamentos, inclusive na sua espiritualidade. Talvez esse tempo de pandemia, Deus está te incomodando a fazer uma reforma no jeito que você se relaciona com Ele. Porque você perdeu a forma, você se relacionava de uma forma e você, por causa dessa pandemia ou outras coisas, você perdeu a forma. E de repente Deus está te chamando a uma reforma na sua espiritualidade. Ou talvez no seu casamento, você perdeu a forma do que Deus quer para o seu casamento. Lá outrora você viveu isso com a sua esposa, com seu esposo, seu cônjuge. Mas você perdeu essa forma e Deus está te chamando a uma reforma no seu casamento. Uma reforma nos seus relacionamentos. Uma reforma na sua vida. E a grande questão a respeito disso são alguns desafios que eu quero deixar para você pensar. Primeiro, qual postura eu preciso ter a despeito dessas reformas, pastor? A primeira é o seguinte: a reforma é uma consciência que deve começar em mim. Da onde você tira isso, pastor? Se você olhar para Ezequias, ele olhando para a situação, ele percebeu que aquilo não podia acontecer e nem continuar. Ele em si caiu diante de Deus e falou: Senhor, isso não pode acontecer. Teve consciência que aquela reforma precisava acontecer. Josias a mesma coisa, Neemias, Esdras, John Wycliffe, Hus, Lutero, Calvino, tantos outros tiveram uma consciência olhando para os horizontes e percebendo ao seu redor que a situação não poderia ficar daquele jeito, porque ela poderia piorar sim. E aí vem então o princípio de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então, na consciência e transformação, experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. O grande problema é que a gente está olhando para o lado e a gente está dizendo assim às vezes: não tem problema, minha família não está boa, mas assim está bom, vamos do que está. Meu casamento está horrível, não, deixa assim mesmo, nunca vai mudar. E a gente vai permitindo que essa reforma nunca aconteça e essa forma vai se perdendo. E você sabe que uma coisa ruim que precisa de reforma, a tendência é nunca melhorar e nunca estagnar, é sempre piorar. Por isso o primeiro desafio que eu te faço: todos aqueles homens que se levantaram para fazer uma reforma, antes tiveram uma consciência de que a reforma precisava começar neles. Que tal começar em você?
Que tal você começar a olhar melhor para você a despeito do espelho na sua vida? Olhar melhor para os seus relacionamentos, para a tua forma de ser espiritual, a tua forma de ser cristão, a tua forma de olhar para fora, a tua forma que a Bíblia olhar para você e você para ela, ela te revele quem você é e quem você precisa se tornar, olhando para você. O segundo desafio que eu quero lhe fazer a despeito disso, é que toda mudança, e você percebe desde Ezequias, Josias e tantos outros até o final, até Calvino e o que nós vivemos hoje, todas as mudanças, todas as reformas e transformações eram feitos com base na palavra de Deus. Nenhum deles fez o que achava, nenhum deles fez o que sentia, nenhum deles fez porque teve um sonho, nenhum deles fez porque, eu estou imaginando, nada disso. Se não fosse a autenticidade da palavra de Deus, nada do que aconteceria, iria acontecer. Por isso que a gente precisa entender, olhar e perceber que essa mudança, essa transformação, ela vem com contato com a palavra. A consciência vem com contato com a palavra, e o Espírito Santo de Deus que habita em mim e você, promove em nós esse procedimento para que a gente comece a ter reformas na nossa vida. E aqui eu quero desafiar você, essa reforma que vem pela palavra, ela é uma mudança que vem de dentro para fora. E o que muitas igrejas, ou que muitas pessoas querem fazer, é de fora para dentro. Isso não é mudança, isso é adestramento. Não, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer. Não, nós não precisamos. Vá para a palavra, deixe o Espírito chamar você à responsabilidade e mostrar para você o que você precisa mudar. Isso é reforma verdadeira, é quando ela vem como fruto da palavra e o Espírito Santo pega a palavra e te revela a verdade da palavra, porque ela é viva e eficaz. E terceiro e último, todas as reformas, elas tiveram atitudes, ações. Ninguém acordou num dia e falou: Senhor, eu estou incomodado comigo, eu preciso reformar. E aí de repente ele olhou para a palavra: é verdade, eu preciso reformar, Davi. Aí ele sentou no banquinho lá e falou: preciso reformar. Acho que eu preciso reformar. Acho que eu preciso reformar. Será que eu preciso reformar? Não sei, será que precisa reformar? Olha a narrativa de todos eles. Desde o rei Ezequias, que é o primeiro que eu mencionei, até o final. Todos eles, quando foram incomodados pelo Pai, quando levados pela palavra, eles não ficaram sentados na subjetividade ou na procrastinação. Eles tomaram uma decisão, nem que essa decisão lhe custasse a vida. Mas eles tomaram a decisão para mudar o ambiente e trazer uma reforma na forma que estava deformada do que viviam naquele tempo quanto igreja. Por isso eu pergunto para você, querido, Tiago capítulo 1, versículo de número 19 até o 27 vai falar sobre isso. Não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Por isso que eu pergunto para você, tudo aquilo que a gente tem falado aqui durante esses dias, todos esses meses, esses anos todos que você tem nos ouvido a palavra, você tem praticado pelo menos uma parte disso que tem ouvido? Ou ela entra por aqui, sai por aqui, segunda-feira você nem se lembra que o pastor pregou, que foi lido na palavra, porque a gente não pratica. E a reforma só vai acontecer de verdade na minha e na sua vida, quando você sair do ostracismo, sair dessa subjetividade e começar a ir para a prática e falar: eu preciso ter postura, preciso fazer, preciso parar de procrastinar e fazer as coisas acontecerem. Por isso eu quero deixar alguns desafios e aqui eu encerro. O que eu preciso fazer? Primeira coisa que você precisa fazer para ter uma reforma na sua vida: olha para dentro de si e perceba as áreas que está precisando reformar, que perdeu a forma que Deus gostaria que tivesse na sua vida. Dá para fazer isso? Dá, né? Segundo desafio, tenha consciência que você precisa, que do jeito que está, não vai melhorar. A tendência é só piorar, nunca vai ficar do jeito que está e melhorar sozinho se você não tiver consciência de mudança. Terceiro desafio que eu te faço: busque na palavra de Deus orientação. Ela é regra de fé e prática para nós. É a palavra de Deus. Pastor, eu estou em dúvida, vá para a palavra. Pastor, eu continuo em dúvida, procure alguém que te ajude a ter compreensão da palavra. E por último, e aqui eu encerro: pastor, quando que eu preciso começar essa reforma? Comece hoje. Cada dia perdido é um dia a menos que você vai experimentar a graça poderosa do conhecimento e poder de Deus que Jesus ministra lá nos evangelhos. Vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Cada dia que você perde, sem reformar a sua vida, o seu casamento, a sua estrutura, o seu conhecimento, você está perdendo tempo de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Que tal começar hoje a reformar a sua casa? Não só física, mas espiritual. Que tal hoje você começar a reformar a sua vida como sacerdote da casa? A sua vida como esposa, como auxiliadora, você como filho, você como pai e mãe, você como servo do Senhor.
Que tal você começar a reformar a sua estrutura e entender e perceber que Deus tem grandes coisas pela sua vida? Feche seus olhos, pense nisso. Nós vamos preparar a ceia. Enquanto vamos preparar a ceia, vamos cantar uma canção para você ser desafiado a despeito do amor do nosso Deus. Feche seus olhos, pense um pouquinho isso. Em que área da sua vida, em que lugar, em que momento, onde precisa haver uma reforma para mim e para você.